quando eu iniciei o processo de recomeçar minha vida em outro lugar, eu deixei muita coisa pra trás, sabe? Eu deixei sonhos, eu deixei projetos, eu tinha um lanche da Nath, eu deixei minha família, sabe? Deixei muita coisa que nem um dinheiro que eu fosse buscar no mundo traria de volta pra mim qualquer perda se eu tivesse passado por isso. Graças a Deus, Deus manteve, me manteve firme, desde o momento que eu saí ao momento que eu voltei, eu não perdi ninguém, mas eu corri riscos quando eu fui embora, sabe? Eu sabia das possibilidades, dos prós e dos contras, eu sabia. E as pessoas não entendem isso, né? Quando você volta, parece que a nossa mente, ela abre de uma forma, você consegue enxergar coisas que se você tivesse aqui você não enxergaria, eu não sei explicar. É só você vivendo isso, sabe? Pessoas que vão se distanciar porque você não é mais útil, pessoas que não vão mais falar com você porque você não tá mais aqui pra socorrer, pra estender a mão, ou até mesmo, ela não quer saber dos seus problemas, ela sabe que você tá iniciando um processo, esse processo ele vai tirar muita coisa. Talvez em algum momento da minha vida eu possa ter sido essa pessoa, sabe? De não saber o limite da outra, de não respeitar, de não entender, de julgar. Eu acredito que eu fui muito essa pessoa, eu não tenho dúvida disso. Mas hoje eu tava refletindo assim, sabe? Depois de tudo que eu passei, depois de todo o preço que eu paguei pra ir embora. Mas enfim, eu passei por muita coisa pra sair do Brasil. Algumas coisas muita gente sabe, outras nem sonham. E não foi fácil esse processo. Não só financeiro, mas emocional, sabe? Eu sei quando eu desfiz do meu lanche pra mim ir embora, já que você já tava lá em Portugal, foi um sentimento que ele nunca vai morrer dentro de mim. Porque eu tinha um sonho que tava em andamento, que era o meu lanche, né? E o processo em que o meu lanche estava era um processo que eu lutei muito para estar. E quando eu tive que deixar tudo para trás, por alguns motivos pessoais, eu renunciei a algo que não estava nos meus planos. Nem sempre as coisas vão ser o que a gente pensa. E até uma frase que eu levo pra minha vida hoje é que até o que dá errado é pra dar certo, né? Era pra ser assim. Era pra ser, às vezes por inconsequência minha, às vezes por irresponsabilidade, às vezes porque tinha que ser, a gente não sabe, né? Eu sei que era pra ser assim, e foi assim. E eu tô feliz em ter voltado, tô realizada, eu não posso reclamar de nada na minha vida. Eu sou grata a Deus por tudo, sou grata pelos meus filhos, sou grata pela minha ida, sou grata pela minha volta. Mas, na verdade, o intuito desse vídeo é pra deixar uma reflexão aqui sobre um pedaço do meu processo. E um pedaço desse processo meu, um deles, essa reflexão faz parte. Cara, quando você se posiciona, quando você fala não, quando você põe limite, as pessoas te tratam como se você fosse arrogante, como se você fosse prepotente, como se você não fosse precisar mais. Eu sempre precisei. Nada mudou. Eu ainda preciso. A diferença entre a Natália de antes para a Natália de hoje não é porque a Natália de hoje saiu do país e voltou arrogante. É porque eu aprendi a conviver com o não. Então, como eu aprendi a conviver com o não, eu também aprendi a dizer não. Então, não mudou. Eu preciso. Eu tô numa fase que eu preciso muito mais do que vocês imaginam. Eu tô recomeçando a minha vida. Mesmo que seja no país que a gente já viveu, do lado das pessoas que a gente ama, é um recomeço. O recomeço é difícil, eu preciso da mesma forma. A diferença é que eu aprendi a me virar com o que eu posso. E eu aprendi a entrar na vida das pessoas e aceitar que elas têm um limite e eu tenho que respeitar esse limite. Infelizmente, nem todos vão entender isso. Mas existe um limite para todas as coisas. E eu também sei. Eu soube dar limite para as coisas. Então, não é hipocrisia, não é arrogância. Eu não voltei diferente. Eu só voltei sabendo qual é o limite de todas as coisas. Do dizer sim e do dizer não. Né? E a questão de que você vai precisar um dia, não se engane com isso. Eu ainda preciso. Só que eu sei conviver sem isso. Eu aprendi a lidar com isso. Seria muito mais fácil se eu pudesse pedir ajuda. Se eu pudesse gritar um grito de socorro que está dentro de mim. Mas eu não vou fazer isso. E mesmo se eu fizer, se chegar a um ponto que realmente eu não consiga resolver, eu vou saber o limite da outra pessoa. Até onde ela pode dizer sim pra mim. Até qual momento ela pode. Eu vou entender que não é arrogância. Eu vou entender que todo mundo tem um limite. Então a reflexão em si hoje é essa. Às vezes pra você vai ser arrogância. Às vezes a pessoa tá prepotente. Às vezes a pessoa tá numa situação melhor e ela tá superior a você e ela tá te humilhando. Não, é você que não tá se adequando às condições dela. Eu sei o que eu sofri, eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu enfrentei no meu caminho. Eu sei o que eu tô enfrentando no caminho de volta. E uma frase também que eu levo pra minha vida é que quem sabe o que planta não teme a colheita. Vou passar por dificuldades, eu passo por dificuldades. Eu não vivo um mar de rosas, não. A diferença é que eu não transpareço mais. Isso pra você pode parecer arrogância, isso pra você pode ser prepotência, mas é engano seu. Eu preciso muito. É você que nunca enxergou isso. Então, a reflexão hoje é essa. Que eu tenho pra deixar assim. Às vezes a pessoa, ela precisa, mas ela parou de pedir. Ela parou de demonstrar. Isso não quer dizer que ela é arrogante. Isso quer dizer que, às vezes, não adianta. Às vezes, quem te entende vai estender a mão pra você sem que você peça. Então, resumindo, não é que eu não precise. Porque precisar, todos nós precisamos um do outro. Tá bom? Mas eu ainda preciso. E eu vou precisar sempre. Sempre nós vamos precisar um do outro. A diferença vai ser com a forma que eu vou enxergar o seu não e você vai enxergar o meu. Espero que você entenda.